Olá, amigas e amigos do canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um TBT, porque é quinta-feira, e se é quinta-feira é o dia do fato marcante da história da homenagem a personagens do esporte a motor em 2 e 4 rodas do Brasil e no mundo. No último fim de semana, 4 de maio, enquanto estávamos em Interlagos por ocasião da abertura da Stock Pro Series, soubemos da notícia da perda de mais um antigo piloto que passou pela Fórmula 1, que não era dos mais espetaculares, mas esteve no panteão dos vencedores, está no panteão dos vencedores da categoria máxima, foi a pódios, ganhou as 24 horas de Le Mans, teve um currículo bastante interessante. Então, é sobre Jochen Mass que falaremos do TBT desta quinta-feira. Depois da vinheta, a gente faz aqui uma homenagem à carreira deste piloto que nos deixou aos 78 anos de idade em Cannes, na França, no último domingo. Vinheta no ar. É isso, companheiros e companheiras ligados e ligadas aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. É um prazer estar com vocês em mais um vídeo inédito da série TBT. Este é o de número 213 do nosso canal. Então já chega de voadora com o like, ative o sininho para receber as notificações de conteúdo, participe enviando o seu superchat, seu valeu demais, dê hype neste vídeo. Se você ainda tiver hypes de graça disponíveis ou pague para hypar este vídeo, você pode contribuir com o Pix que aparece agora aqui em QR Code, ou então fazer parte do nosso clube de membros do A Mil por Hora com planos a partir de R$ 2,99. Como falei na nossa abertura de transmissão, Jochen Mass partiu. Faleceu em decorrência de uma gravidade, de um derrame sofrido há 2 meses. Esse derrame, um AVC, agravou o estado de saúde do Mass, que morreu na França, na Côte d'Azur, na Riviera Francesa, na cidade de Cannes, aos 78 anos de idade. Nascido em Dorfen, uma cidade da Alemanha, Joachim Richard Mass era de Erding, essa cidade de Dorfen, em Erding, na Alta Baviera, no estado da Baviera, então ele era vizinho de Munique, onde nasceu, e a carreira do Jochen Mass foi absolutamente peculiar, porque antes de ele ingressar na Fórmula 1 em 1973 por intermédio do time de John Surtees, ele era já um cara celebrado por sua versatilidade com carros de turismo e monoposto. A escola do Mass em rodas descobertas foi a Super V. Ele tinha um Austro Cayman, que inclusive ia com esse Austro Cayman, levava esse carro para eventos de carros históricos dos quais ele participou até o fim de sua vida, praticamente. E era orgulhoso da sua gênese no automobilismo, tendo andado com o Austro Cayman na Super V, que se inaugurou em 71, e foi também um excelente piloto de carros de turismo com o Ford Capri, com que disputou o Le Mans, com que fez as 24 horas de Spa-Francorchamps, mostrando que era um piloto talentoso. Tanto que chamou a atenção do John Surtees, e quando chega a Fórmula 2 com motores de bloco de ferro e 2 litros, o Mass automaticamente passa a essa disciplina, vislumbrando chegar à Fórmula 1. E o Jochen corre com o Surtees Hart BDA, faz um bom papel no campeonato da Fórmula 2 em 1973, e no mesmo ano, o John Surtees oferece ao Mass a possibilidade de ele estrear no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone. Ocorre que é a famosa corrida em que George Scheckter provoca uma carambola monstruosa e Andrea de Adamit sofre um acidente que acaba com a sua carreira, destrói completamente o chassi do carro do Andrea de Adamit, um Brabham, e aí com os 2 tornozelos fraturados, vários carros são destruídos e o Mass vê o seu Surtees virar sucata. O Jochen fez, na temporada de 73, pole
das provas de Fórmula 2 em Hockenheim, em Kinnekulle, na Suécia, novamente Hockenheim na 8ª etapa do campeonato e venceu igualmente em Kinnekulle, na Suécia, e Hockenheim, na Alemanha, para ser o vice-campeão da temporada com 42 pontos contra 78 de Jean-Pierre Jarier. E me corrigindo, o motor do carro de Jochen Mass não era um Hart propriamente, era um Ford BDA preparado por Brian Hart. Em 1974, com a saída de Mike Haywood, Mike the Bike, para a equipe Adley McLaren, para ser companheiro de equipe do Danny Hulme e do Emerson Fittipaldi, mas num carro com outras cores que não da Marlboro, o Jochen Mass ascende à posição de piloto titular da Surtees na Fórmula 1. E o companheiro de equipe dele é o saudoso José Carlos Patti. Mas a equipe era uma tragédia ambulante, o carro tinha grandes problemas de suspensão, a suspensão era muito flexível, os pneus Firestone eram pouco aderentes e eficientes, e o Mass, depois de vários embates com o John Surtees, o Moco já havia deixado a equipe depois do Grande Prêmio da Suécia por conta de uma briga com o Big John, e o Mass quebra em Nürburgring quando ele é quarto colocado, e aí o Mass resolve deixar a equipe resoluto, vai procurar opções. E aí a sorte sorri para o Jochen, porque ironicamente fica vago o lugar do Mike Haywood na McLaren. E Danny Hulme, que era o piloto titular, anuncia a aposentadoria, e o Mass aproveita a ocasião que é de colher para ele estrear pela McLaren ainda em 74 e assinar um contrato que lhe garantia o posto de titular. No primeiro ano da Fórmula 1, o Mass chega ao pódio em algumas corridas e vence de forma trágica, eu diria, o Grande Prêmio da Espanha de 75, que é uma corrida caótica, cujos pontos são auferidos pela metade, do circuito de rua perigosíssimo montado em Barcelona, no Parque Bonruí, onde vários dos favoritos batem, e para completar o caos, numa corrida em que o próprio companheiro do Mass, o Emerson Fittipaldi, se recusou a largar contra as más condições de segurança da pista, o Rolf Stommelen, que era alemão como o Mass, teve a asa traseira desprendida do seu Embassy GH1, o Stommelen perde o controle de uma zona de alta velocidade, o carro dele capota e se precipita numa arquibancada. Morrem espectadores e não se sabe como o Stommelen sobrevive a esse desastre. Então o Mass faz jus à metade dos pontos pela vitória. Ele ainda conquistou um terceiro lugar no Grande Prêmio do Brasil, foi segundo em Paul Ricard no Grande Prêmio da França. Quer dizer, ele conquistou um punhado de bons resultados em 75. O grande azar do Mass para o ano seguinte é que quando ele acha que vai liderar a equipe, John Hogan pressiona Ted Meyer a contratar James Hunt para a vaga de Emerson Fittipaldi, que acertara com a Copersucar. E aí foi um inferno na terra para o Jochen Mass, que foi destroçado na sua confiança pelo James Hunt. James Hunt logo se estabeleceu como o primeiro piloto e o Mass não teve a menor possibilidade, mas absolutamente nenhuma possibilidade de fazer alguma coisa próxima ao que o britânico fez, tanto que o James Hunt é o campeão mundial da temporada de 76 e ao Mass se resume terminar o campeonato na 9ª posição entre os pilotos. Ele até melhora um pouco em 77, ano em que ele conquista seus 2 últimos pódios. Um fortuito, com o segundo lugar na Suécia, que iguala, que é o melhor resultado dele na McLaren, a bem da verdade, mercê uma pane seca no carro do Mario Andretti. O Lafitte venceu, o Mass foi o segundo, e no Canadá em Mosport, numa prova de muitos abandonos, ele foi terceiro. Em 76, o Mass fez pódios no Nürburgring, onde ele largou com o pneu de pista molhada, e Kyalami, perdão, ainda com os carros com periscópios. E foi terceiro em Glen, terceiro em Paul Ricard e não segundo, vencedor na Espanha e terceiro colocado no Grande Prêmio do Brasil. Todos os pódios do Mass foram de McLaren, 7 deles com o modelo M23 e outro, o último, do Canadá, com o chassi M26. E aí, óbvio, com a confiança destruída, Ted Meyer não
teve outra opção para o Mas, senão mostrar a porta da rua para o piloto alemão, que já se virava também em outras categorias, já andava de protótipo com Porsche, andava com Grupo 5, com Silhouette, e já enfileirava conquistas e vitórias com os carros pintados do Vermut Martini, com Jack Hicks, com outros grandes pilotos. Em 78, o destino do Mas é a ATS, uma nova equipe que adquirira no primeiro ano o espólio da Penske e no segundo o espólio da March, tanto que o Robin Herd era o diretor técnico da ATS em 78. E o Mas começa a temporada de uma forma razoável, mas o relacionamento dele com Günther Schmidt, que era o proprietário do time, se deteriora de tal forma que o Mas largou em 10 das 16 provas do calendário daquele ano, e depois do Grande Prêmio da Alemanha, ele pediu o boné e foi embora. Na sequência, o Jochen foi para a Arrows, que era um time de meio de pelotão, fazer 2 temporadas. Na primeira somou 3 pontos, sexto colocado em Mônaco, na Alemanha, e na Holanda. Sofreu um acidente no fim da temporada que o deixou fora das últimas corridas, e em 1980 foi sexto colocado na África do Sul, quarto em Mônaco, seu melhor resultado desde o pódio no Canadá em 77 com a McLaren. Antes, numa corrida cancelada, que foi o Grande Prêmio da Espanha, ele tinha sido segundo, mas os pontos lhe foram tirados. E o Mas, nos treinos para o Grande Prêmio da Áustria, capota espetacularmente com o Arrows A3 e fica de fora, fica de molho em algumas etapas onde Manfred Wilkenrock e Mike Teckwell são escolhidos para ocupar o lugar do Mas, e o Mas vê que os seus substitutos não estão à sua altura, e ele depois deixa a Arrows, assim como a cervejaria Warsteiner, no fim do campeonato de 80. O Mas volta a se dedicar ao endurance a tempo pleno em 81, e em 82, prestes a completar 37 anos, lá vai ele para mais uma temporada na categoria máxima, com o velho amigo Robin Herd e o March 821, carro asa, que Adrian Reinhardt e Robin Herd projetaram e que teria a pilotagem do Mas e do Raul Boesel. Começo do ano, resultados ok, 8º lugar no GP do Brasil, 8º nos Estados Unidos, em Long Beach. Greve das equipes da Foca e a March era uma delas no Grande Prêmio de San Marino. E vem Bélgica, Zolder. Muita gente imputa ao Mas, e o Nick Lauda foi um deles, a total responsabilidade no acidente que vitimou Gilles Villeneuve no treino classificatório para o Grande Prêmio da Bélgica de 1982. Mas o próprio Jacques, campeão mundial de 97, filho do Gilles, que podia ter todos os motivos e mais um para reclamar do Jochen Mas, o próprio Villeneuve eximiu o Jochen Mas de culpa. O Jochen não podia prever que na Terlamen o Villeneuve não veria a traseira de um carro crescendo e, ao tentar se desviar, o azar do Villeneuve foi que a roda dianteira de seu carro faz o carro dele voar, né? O contato faz com que a Ferrari seja catapultada. O detalhe mais cruel é que o March 821 de Jochen Mas não sofre um arranhão nesse incidente. E o Mas é testemunha ocular de um momento absurdo, onde o corpo de um piloto se desprende, dá voltas no ar, e Villeneuve cai, já com o rosto azulado, pescoço fraturado, num carro que mostrou uma evidente falha de segurança. E eu não sei como é que o Jochen Mas, depois daquilo, ainda disputaria mais algumas corridas, até a prova de Paul Ricard, Grande Prêmio da França de 1982. Ali foi o golpe fatal. Talvez ele já estivesse pensando muito no pós-Zolder, o que poderia
ser o seu destino na categoria. E na 11ª volta da prova da França, num dia de muito calor em Paul Ricard, ele brigava com o Mauro Baldi, que era piloto da Arrows e fazia sua primeira temporada na Fórmula 1. E os dois se chocaram a 250 km por hora, no tempo em que a curva dos signos era muito mais rápida do que é hoje. E o Baldi bate de traseira contra a barreira de proteção, mas o carro do Mas decola, vira do avesso, atravessa a pista assim, bate por sobre as barreiras de pneus e de novo cai em cima da grade de proteção e começa a pegar fogo. É uma visão tenebrosa. E os espectadores, evidentemente, centenas deles, não sabem o que fazer. Uma carambola daquelas, no ano que já tínhamos visto Villeneuve e Palette morrerem, fora outros acidentes graves. Teríamos ainda Didier Pironi. E aí, para Mas, é o fim. Quando ele é retirado do carro, completamente destruído, ele retira as luvas alaranjadas e chega. Ele consegue sair da carcaça do carro sem ter tido um único ferimento. Alguns espectadores foram queimados pelo fogo, que foram para o hospital de Toulon, uma dezena de pessoas com queimaduras superficiais. E Mas diz: chega, não quero mais. E ele abandona a Fórmula 1. E aí, tempos depois, Jochen Mas traz uma contribuição enorme para o mundo do automobilismo. Nos anos 80, ele se junta à equipe de Peter Sauber e vence as 24 horas de Le Mans com Stanley Dickens e Manuel Reuter. Na edição de 1989, Mas entra para a história como um dos pilotos de Fórmula 1, vencedores de GP, que venceu uma corrida em Lassart, né? São ainda mais raros os pilotos de Fórmula 1, campeões do mundo, campeões em Le Mans, mas mais ainda, tanto quanto, na verdade, são os carros e os pilotos, a bem na verdade, desculpe, campeões de Le Mans e tendo ganho provas de Fórmula 1. E Jochen Mas conseguiu isso na edição de 1989, junto a Stanley Dickens e a Manuel Reuter, com o Sauber C9 de 1988, num dos últimos anos em que os carros ainda corriam com a chicane, com o Le Mans sem chicane, 389 voltas completadas, 5.265 km, 115 metros, a média de 219,199 km por hora. E a última aparição do Mas nas 24 horas de Le Mans seria na edição de 1995. Ele esteve presente em 1972 com Hans-Joachim Stuck como colega de time, em 78 com Ray Pescarolo e com Jack Hicks, em 1981 com Vern Schuppan e Riley Haywood, terminando em 12º na classificação geral, em 1982 com o Vern Schuppan, chegando em segundo, 1983 com Stefan Beloff, abandonando por quebra de motor, em 1985 terminando em 10º com Jack Hicks, 1986 com Schuppan e Bob Wollek, abandonando por acidente provocado pelo próprio Jochen Mas, em 1987 quebra de motor provocada por um problema de microchip da centralina eletrônica do carro Porsche 962, vitória em 89, antes a não largada desistência em 88 no carro que dividiria com James Weaver e Mauro Baldi. Depois de 91 fez a prova com Schlesser e Alain Ferté, abandonando a poucas horas do fim, e depois de 95, por quebra de embreagem, abandonou
em formação com John Nielsen e Thomas Becher. Antes dessa última participação, o Jochen Mass foi o responsável por apadrinhar o caminho, foi pavimentar o caminho de 3 jovens valores do automobilismo mundial que atendiam por Michael Schumacher, Karl Wendlinger e Heinz-Harald Frentzen. Jochen Mass, ao lado do seu quase xará Jochen Nerpasch, foram os mentores desses 3 que atingiram a Fórmula 1 em menos de 3 anos. Schumacher, 7 vezes campeão do mundo. Wendlinger, que mostrou potencial até sofrer um grave acidente em Mônaco. Frentzen, que quase foi campeão do mundo de uma forma circunstancial em 99. E depois, claro, o Jochen Mass foi se dedicar aos eventos históricos, a eventualmente estar ligado às marcas germânicas, como a Porsche, como a Mercedes. E ele nos deixa após uma grave doença, e Jochen foi levado desta para melhor no último domingo, dia 4 de maio. Um domingo como qualquer domingo que se preza, que tem automobilismo, que teve o GP de Miami de Fórmula 1. Não sei se foi respeitado o minuto de silêncio a ele. Acredito que em Spa-Francorchamps será respeitado o minuto de silêncio em sua homenagem, neste sábado, quando houver a terceira etapa do FIA-WEC, porque o Mass foi o piloto do Endurance, foi um piloto que venceu as 24 horas de Le Mans e merece todas as homenagens. Uma carreira marcada, como a gente viu aí, por momentos de mais profundo terror, né? Vencer numa circunstância de um acidente grave. Ser testemunha ocular da morte de Villeneuve. E sair da Fórmula 1 por conta de um acidente grave. E ter sobrevivido a tudo isso só aumenta o valor que o Jochen Mass deve ter dado há tanto tempo de vida, há quase 80 anos, que ele esteve entre nós. É isso. Essa é a homenagem do A Mil por Hora com o Rodrigo Matar a Jochen Richard Mass, que nos deixou no último domingo. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um TBT Inédito. Tchau, galera. Obrigado.